Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento infantil, porque muitos pais e mães não são especialistas, né, ou psicólogos, ou enfim, pedagogos, e muitos autores discorreram, estudaram sobre o desenvolvimento infantil. Então, depois, se vocês quiserem uma bibliografia mais profunda, eu recomendo Piaget, recomendo Erikson, e mesmo a neurociência tem muita coisa interessante. A ideia nesse vídeo é mencionar algumas características das crianças na primeira infância, né, nos primeiros anos de vida, porque as crianças não são adultos em miniatura e certamente não têm as características que um adolescente, que um adulto, que uma criança mais velha tem. Tem características muito específicas dos primeiros anos de vida. Então, vamos começar, por exemplo, com a questão do cérebro, do desenvolvimento da inteligência. Antigamente os autores eles percebiam, né, o desenvolvimento da inteligência por observação. E hoje a neurociência comprovou que muitas das concepções, das ideias de Piaget, por exemplo, estavam corretas, né? Então vamos pegar a questão do número de sinapses no cérebro de uma criança pequena. Vocês sabem qual é? O cérebro de uma criança de 2 anos tem o mesmo número de sinapses ou de conexões que o cérebro de um adulto. Não é impressionante isso? Aos 3 anos, o cérebro da criança tem o dobro de sinapses que o cérebro de um adulto. Isso significa que eles são mais inteligentes que a gente? Talvez, acho que sim. De qualquer forma, nos primeiros anos de vida, o cérebro da criança, como todo o seu corpo e todas as áreas, né, do desenvolvimento, ela está em desenvolvimento em construção. Ela está aprendendo sobre si mesma, está aprendendo sobre o mundo, sobre a relação dela com o mundo. Então, muito vai ficar nessa memória da criança, vai ficar ali no disco rígido mesmo. E só vai ser descartado mais para frente. Só com os 10 anos é que o que não foi utilizado acaba sendo descartado pelo cérebro. E quando a criança chega na adolescência, aí metade é descartado. Então, essa primeira infância é uma época muito propícia para a aprendizagem. E eu não vou nem mencionar como que acontece depois, porque, por exemplo, tem uma parte do cérebro aqui, o córtex pré-frontal, que regula as emoções, que só vai se desenvolver no final da adolescência, já no início da vida adulta. Então, no caso das crianças pequenas, existem, por exemplo, as janelas de aprendizagem, que são aberturas no cérebro para a criança, que quando a criança está exposta a alguma oportunidade, ela aprende otimamente, porque ela está pronta para isso. Então, isso vale para andar, todo o desenvolvimento físico, isso vale para o falar, e não só desenvolvimento verbal de uma língua, da língua materna, a gente está falando também de língua estrangeira, por isso que todo mundo já sabe que quanto mais cedo uma criança aprender uma língua estrangeira, melhor, né? Porque ela é capaz de aprender muitas línguas ao mesmo tempo, se tornar fluente, bilíngue, trilíngue, enfim, sem essa preocupação que mais velhos depois nós teríamos. Bom, as crianças têm toda aquela discussão, o que é natureza e o que é sociedade, né? O que é nurture e nature, né? A gente brinca. Então, tem um tanto que é hereditário, que vem mesmo dos genes, mas tem muito que vem do ambiente. Então, aí é que nós entramos, como pais, mães, educadores, que somos nós que estamos no ambiente com as crianças e dependendo da nossa atitude com elas, elas vão desenvolver mais ou menos em vários aspectos. A gente está falando dos aspectos físicos, emocionais, cognitivos. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma criança na primeira infância tenha pouca atividade física, que as atividades que ela faça se limitem a telas, ou quando eu falo telas, eu estou incluindo não só a televisão, mas iPads, enfim, celulares. E essa criança não tem muita oportunidade para brincar, pular, correr, vivenciar, né? Então, isso pode ser desastroso para o seu desenvolvimento físico. Não significa que ela não vai aprender a andar e que não vai ser capaz de aprender essas coisas no futuro. Sim, mas com muito mais dificuldade. E isso pode criar até outras questões de saúde, obesidade infantil e tudo mais. Então, nós vamos agora mencionar algumas características típicas da infância. Então, vamos falar especificamente sobre o primeiro ano de vida, né? Então, segundo Erikson, a principal tarefa da criança no primeiro ano de vida é desenvolver um senso de confiança. Vejam que essa confiança é em relação aos adultos que a cercam, em relação ao mundo que ela está conhecendo agora
E para isso, para ela conseguir se sentir segura e desenvolver esse senso de confiança, ela precisa ter as suas necessidades básicas atendidas. O que são essas necessidades básicas de um bebê, de uma criança de 1 aninho? A nutrição, então a gente está falando de alimentação, a temperatura, ela não pode passar nem frio nem calor, digo, tudo em exagero, né? As fraldas estarem secas, ter repouso suficiente, e a criança, lembrando, não dorme só à noite como os adultos. Muito carinho, toque, aconchego, enfim, pode parecer bobagem, mas essas coisas são básicas e são primordiais para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, intelectual. Então, a gente está falando da criança como um todo. Um bebê que não tem isso pode aprender a não confiar nas pessoas, porque ele está morrendo de fome, por exemplo, ou de frio, ou de sono, de cansaço, e ele não consegue se acalmar para dormir, por exemplo, ou não consegue lidar com aquela fraldinha úmida ou com a fome, e ele chora desesperadamente. Então, se ele não é atendido, ele pode aprender a não confiar nas pessoas, a não confiar, a não gostar desse mundo em que ele está. E aí vai minando, vai gerando uma sensação, um senso, né, uma sensação de insegurança. Então, por isso que essa primeira fase é muito importante. E nós, adultos, também podemos errar quando superprotegemos o bebê. Então, a superproteção pode ser tão perigosa quanto essa negligência, quanto esse não atendimento das necessidades básicas da criança. Então, por exemplo, um bebê que sempre, ao menor, já é atendido, ele pode não aprender paciência. Ele pode não aprender a se acalmar sozinho e, ao contrário, desenvolver habilidades para ter sempre os seus desejos atendidos imediatamente, para manipular os adultos que o cercam, sabe? Então, e ele deixa de aprender autorregulação, cuidado. Então, o ideal é sempre aquele equilíbrio. Não é para negligenciar e desprezar a criança, mas também não é para super proteger, mimar e atender todos os desejos. Então, no caso, né, vou pegar o típico exemplo do colo. É para pegar ou não é para pegar no colo? Depende. Então, pega um pouco, mas não pega sempre. Não deixa sempre largado, mas às vezes pega no colo. Então, é mais ou menos isso. Em relação ao segundo ano, segundo Erikson, é outra fase, né? Eles já estão andando e eles não param quietos, se mexem o tempo todo, porque eles precisam explorar o ambiente que os cercam. Então, é por isso que eles mexem na água, tiram as coisas dos lugares, eles querem fazer tudo sozinhos e querem a sua atenção o tempo todo. E demandam essa atenção mesmo, eles demandam essa supervisão, porque eles podem, como estão ali explorando o mundo, eles podem mexer em alguma coisa realmente perigosa. Então, Erikson dizia que no segundo ano as crianças elas estão desenvolvendo um senso de autonomia. Eu quero chamar a atenção para a palavra senso, não é que elas são crianças autônomas e que elas já desenvolveram autonomia, não. Mas é a sensação de autonomia, porque é quando a criança começa a perceber que ela já consegue fazer coisas sozinhas. Quando ela percebe que ela afeta o ambiente em que ela vive, que se ela esticar o braço, ela vai conseguir pegar aquele brinquedo, que, enfim, ela já percebe o quanto de coisas que ela consegue fazer sozinha e por isso ela quer fazer tudo. E essa oportunidade de experimentar esse senso de autonomia pode gerar na criança confiança, autoestima. Só que muitas vezes nós adultos não damos a oportunidade da criança experimentar isso. A gente boicota, né? A gente fala, não, você não consegue, você é muito pequeno. Deixa que a mamãe faz por você. Não, filho, isso é perigoso, deixa o papai faz por você. E aí a criança aprende a se acomodar, a não confiar em si mesma, a ficar cada vez mais dependente. Ou o contrário, porque eles são terríveis, né? Não param quietos, mexem em tudo, a gente pode ter vontade de bater nas crianças, de ser violento, de dar uma bronca, enfim, como é que a gente, aquela expressão? De fazê-los pagar pelo que eles fizeram, porque vai que quebraram alguma coisa. Isso também pode gerar vergonha, pode gerar insegurança, o contrário do que eles deveriam estar desenvolvendo nessa época. Então, a disciplina positiva se propõe a ser nem permissiva demais, nem punitiva. Ela é equilibrada porque ela é respeitosa e ela é empática. Ela lembra você, pai e mãe, de como se colocar no lugar do seu filho, dessa criança.
Então, a disciplina positiva encoraja habilidades de vida, encoraja a cooperação, convida a criança a cooperar, a ajudar e a desenvolver, por exemplo, autorregulação, autocontrole. Daqui a pouco a gente fala melhor como. Mas veja, dependendo da sua atitude como pai, como mãe, em relação a essa curiosidade da criança pequena, porque, vou pegar um caso real, vamos pegar uma criança que quer fazer um bolo. E ela não sabe fazer o bolo. Se ela ficar sozinha para fazer esse bolo, ela é capaz de colocar o ovo com casca dentro da tigela, misturar ingredientes que não combinam entre si, que a gente sabe que não vai dar certo essa mistura, essa química. Então, um extremo seria dar uma bronca. Por que você está fazendo isso? Olha a bagunça que você fez. Pô, essa criança ela pode ficar tão acuada, tão medrosa, tão insegura, tanta vergonha, que nunca mais ela vai se arriscar. Ela vai tentar criar, fazer algo novo. Então, essa é uma opção, mas ela só resolve o problema no momento. O que a gente está ensinando para a criança em longo prazo você não consegue, você é pequeno demais, você depende de um adulto, então é muito sério. No caso de você deixar a criança fazer, sim, sem supervisão, é muito perigoso, porque ela pode se cortar, ela pode se machucar, ela pode se queimar, ela pode desperdiçar ingredientes que não tem toda uma questão de sustentabilidade também, tem que ser considerada. Então, o ideal, outra vez, só para dar um exemplo concreto, não deixar a criança sozinha, mas ensinar como, o que ela pode fazer. É uma criança muito pequena, ela não consegue fazer uma receita sozinha de bolo, mas ela consegue misturar os ingredientes. Ela consegue despejar o pacote de um pouco de leite na massa. Ela consegue, com a sua ajuda, quebrar os ovos, por que não? Então, supervisionar, ajudar, estimular, encorajar são melhores opções. Em relação à iniciativa que essas crianças têm, né, está muito ligada à iniciativa com a criatividade. A partir dos 2, 3 anos, é esse o senso que Erikson disse que as crianças desenvolvem, o senso de iniciativa, de tomar a frente, de querer fazer coisas. Porque ela tem muitas ideias, vocês já perceberam, as crianças falam, verbalizam, têm muitas ideias, querem fazer muita coisa. Então, outra vez, criança pequena precisa de supervisão, você precisa dar limites do que ela consegue fazer sozinha ou não, ou o que ela consegue fazer com a sua ajuda, e sempre com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Você pode também redirecionar a criança, talvez ela queira fazer alguma coisa que realmente ela não tenha condições. Então, eu queria falar um pouco sobre o não, né? Que nessa idade é típico, a grande reclamação das crianças, sei lá, com seus 2, 3 anos, que ele fala não o tempo todo e que não ouve o nosso não de adulto. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. O sobre ele falar não o tempo todo é porque eles nem sempre querem fazer o que a gente manda eles fazerem. Então, é um jeito que eles aprenderam de dizer que não querem fazer, de reagir. Até outro dia eles não sabiam falar, agora eles aprenderam a falar e eles ouvem muito não, por isso que eles falam tanto não também. Então, existem aqui vou dar algumas orientações, né, algumas dicas, como diminuir esse não das crianças e de como, o seu também, né? Então, por exemplo, ao invés de você dizer o que eles não podem fazer, que tal dizer o que eles podem, o que eles conseguem fazer? Então, pegando o exemplo do bolo outra vez, não é para falar, você não consegue fazer nada disso. Você pode dizer, olha, você pode me ajudar a misturar esses ingredientes? Então, é aquele olhar para o positivo, né? E então, dizer mais sim do que não. Então, por exemplo, a criança diz, eu quero lanche agora. Ao invés de você falar, não, agora não, porque ainda não recolheu os brinquedos, que é o que a gente normalmente fala, a gente fala, lógico, assim que você recolher os brinquedos, a gente faz o lanchinho. Percebem a diferença? Então, você consegue falar a mesma coisa, só que tirando o não da frase, usando aquela velha expressão do assim que, né? Então, você dá uma ordem para as coisas, uma consequência, e você aceita o desejo, você valida o sentimento da criança de estar com fome e querer o lanchinho. Temos que lembrar que não é sempre que a criança não pode dizer não. A gente fica irritado, mas tem horas que eles têm que aprender que eles podem dizer não. É importante que as pessoas fiquem confortáveis em dizer não, né? Então, no caso da criança, por exemplo, você insistir que ela coma alguma coisa. É muito mais respeitoso você perguntar, você quer mais fruta? Ou você quer mais suquinho? E a criança pode não querer, e ela simplesmente diz não. Ou você pode, tão respeitoso quanto perguntar, dar escolhas limitadas. Você quer esse suco ou esse suco? Você decide. E se ela não quiser, tudo bem.
porque é uma opção não dizer não, né? Ela dizer não, ela recusar, ela aprender, você pode até ensinar, não, obrigada. Bom, então as perguntas são boas opções, as escolhas limitadas, eles precisam aprender, então a gente está aqui para ensinar, né? E quero lembrar que as crianças pequenas, isso até um pouco depois dos 3 anos também, eles são muito fantasiosos. E a gente fica com a sensação que eles estão mentindo. E é muito comum um adulto falar, não, isso não é verdade, isso não aconteceu desse jeito. Para ele é, para essa criança é. Eles misturam muito esse mundo real com esse mundo da fantasia. Então as crianças acreditam sim em monstros, acreditam sim em fadas e tantas outras coisas. Que bom que eles acreditam nisso. Então, se eles estão falando alguma coisa, entra no mundo deles, faça perguntas, cheque o que é isso, o que significa isso para eles e aproveite essa oportunidade para conhecer melhor o seu filho. Outra questão importante, que é uma característica típica dos pequenos, é que eles não têm a menor noção de tempo como nós conhecemos o tempo. Então, um caso real é quando eu pegava os meus enteados pequenininhos para viajar, a distância, eles moravam no Rio e nós em São Paulo. Então, a distância era longa, viagem longa, né? E o tempo todo a gente fazia esse percurso. Nós nem tínhamos chegado na estrada, eles já começavam, já chegou? Você já deve ter ouvido, já chegou? Mas já vai chegar? Então, sabendo disso, fica a dica, antecipe, se planeje, conheça as características da criança. Naquele caso, como eles eram pequenos, a gente fazia aquela coisa básica de deixá-los trocados, quentinhos, alimentados, confortáveis, e eles podiam ir dormindo a viagem toda ou boa parte da viagem. E a gente cantava, brincava, que era uma forma de distraí-los. Lembra? É uma das mais eficazes com as crianças pequenas. Porque aí eles se distraem, que aquele tempo chato de ficar lá no carro não está sendo tão chato, passa a ser divertido. E esse também é um dos grandes segredos. E a gente se divertir com as crianças, né? Entrar no mundo deles, ensiná-los a se acalmar. E se precisar dizer não, tudo bem, adulto. Você pode. Só lembre-se de fazer isso de uma forma respeitosa, de uma forma digna e curta seus pequenos, porque esses primeiros anos são deliciosos.